Olá, vamos a mais uma dica ou lembrete que leva para a sua prova. Quando você empregar o verbo haver com a ideia de existir, o verbo é impessoal, ou seja, a oração é sem sujeito. Já houveram algumas discussões ontem, está errado. Empregue sempre na terceira pessoa do singular. Já houve algumas discussões ontem. Às vezes, a prova pública não se limita a exigir do candidato o emprego da terceira pessoa, do singular. Quando estivermos com o verbo haver no sentido de existir. Às vezes, o concurso quer algo mais. Sim, quer algo mais. Toda vez que você empregar o verbo haver com a ideia de existir, além de você levar para a prova a ideia de que o verbo é impessoal, de que a oração não tem sujeito, é importante perceber que o verbo é transitivo direto. Isso mesmo. O verbo haver com a ideia de existir é transitivo direto. Dessa forma, quando eu disse já houve algumas discussões ontem, algumas discussões é objeto direto. O verbo é transitivo direto e você tem o objeto direto. Quando o concurso apresentar o verbo haver com a ideia de existir, é comum também a prova pública querer fazer a substituição. Então vamos lá. Já houve algumas discussões ontem. Se eu substituir pelo verbo existir, eu terei que jogar o verbo para o plural. Jogar para o plural. Ok? Então vamos lá. Já existiram algumas discussões ontem. Ok? Porque o verbo existir, ao contrário do verbo haver, com a ideia de existir, o verbo existir é pessoal. O verbo existir pede sujeito. Algumas discussões com o verbo existir passa a ser sujeito. Então vamos comparar. Já houve algumas discussões ontem. Oração sem sujeito. O verbo é transitivo direto e algumas discussões é objeto direto. Já existiram algumas discussões ontem. O verbo agora é existir, então é intransitivo. E algumas discussões é o meu sujeito. Por isso que o verbo deve concordar com o sujeito. Quando o concurso chegar a você com as locuções verbais, o raciocínio é o mesmo. Vamos a exemplos. Deve haver ou devem haver harmonias? Use no singular. Deve haver harmonias. Agora, observe esse exemplo. Deve existir ou devem existir harmonias? Agora eu estou com a locução verbal trazendo como verbo principal o verbo existir. Então, jogue concordando com o sujeito. Vamos lá. Devem existir harmonias. Ok? Tranquilo? Compartilhe com os amigos. E se gostou, dê um like. Legal? Um abraço. Até a nossa próxima gravação. Língua portuguesa, vamos nos manter focados, mostrando a realidade das exigências das bancas em concursos públicos. Abraço, professor Edivaldo Ferreira.